Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Questionar, no caso o terceiro. Hoje temos como convidada a professora Rosa Oliveira. Professora, fala-nos um bocadinho sobre si. Ui, que pergunta tão difícil para início de conversa. Um pouco sobre mim. Gosto da natureza, gosto dos animais, sou uma pessoa extrovertida, dou muito valor e prezo muito os laços familiares e os meus amigos. Gosto muito do que faço. E gosto muito da relação que tenho o privilégio de ter com os meus alunos. Gosto de acompanhar os percursos e saber que fizeram de facto uma escolha acertada quando decidiram vir para esta escola e tirar aqui um curso e fazer um bocadinho parte também da história da minha vida em termos profissionais. Mais, o que é que eu gosto mais? Um bocadinho mais sobre mim para vocês ficarem a saber. Sou do Sporting, gosto de futebol, sim, é verdade. Dou particular importância ao que vai acontecendo em termos de notícias no mundo. Estou muito preocupada neste momento com a situação que se está a viver. Tento ter uma postura em termos de cidadania ativa. Sou cuidadora de animais de rua. E pronto, acho que chega. Para início de programa, acho que chega. Este episódio chama-se Visão do Professor, exatamente por apresentar a perspectiva da professora e também para nos poder dar algumas dicas que os alunos também possam ter em relação à universidade. Quais são as principais diferenças entre o ensino secundário e o ensino superior que um aluno deve estar preparado para enfrentar? Ora bem, eu penso que fundamentalmente vocês devem estar preparados para fazer um percurso mais autónomo. Se no secundário vocês ainda se apoiam muito numa estrutura e numa planificação em termos de docência que visa acompanhar-vos em cada pormenor, relativamente ao ensino superior, o que vos vai ser pedido é que sejam de facto um pouco mais autónomos. A grande diferença tem a ver com a autonomia. E a autonomia em termos de investigação, autonomia em termos até de diversidade de ambientes de aprendizagem. O grande desafio para vocês é esse mesmo. E depois é de facto conseguirem encontrar o vosso caminho em termos de aprendizagem, o vosso ritmo, respeitarem-se enquanto pessoas e respeitarem os outros também enquanto pessoas, para que essa aprendizagem se faça de uma forma mais facilitada, não é? E que corresponda mais às vossas expectativas. Eu acho que o fundamental é vocês se identificarem com as opções de curso que fazem. Mas a grande diferença é, para mim, é de facto aquilo que vos é exigido em termos de autonomia e depois profundidade de aquisição de conhecimentos. Sem Exato. dúvida. Tanto que até os próprios professores, também no secundário e até mesmo antes, costumam referir isso, que depois na faculdade acaba por ser mais. Temos que ser mais autónomos, as pessoas não estão tanto ali para ajudar. Os professores estão lá para ajudar, eu penso que estão lá e continuam a ter a função de vos apoiar nas diferentes fases. O que vos pedem é que vocês sejam um pouco mais autónomos no caminho da investigação que querem fazer ou que pretendem fazer e no aprofundar de conhecimentos e a forma como querem fazer esse, digamos assim, esse aprofundamento desses conhecimentos. Mas as pessoas estão lá para vos ajudar. Aliás, são mais, digamos assim, orientadores de percursos
que vos guiam, digamos assim, em termos de pesquisa e de investigação, e estão lá. A presença do professor continua a ser fundamental e acho que vocês mesmos sabem que muitas das vezes é difícil irmos ao fundo de uma determinada questão, de um determinado assunto, não é? Sem aquela ajuda do professor. E eu penso que eles continuam a estar lá. Agora, fazem-no de uma forma diferente. Pedem-vos que sejam vocês a escolher o vosso caminho. Sim, eu penso que sim. Como é que os professores universitários abordam a diversidade de aprender, aprendizer, no caso, e estilos de ensino nas salas de aula? Isso é uma questão muito pessoal também, não é? Porque em relação ao ensino superior, e vou-vos dar como exemplo, e só posso falar por mim, obviamente, como tenho o privilégio de ter e de poder fazer uma combinação entre a carreira de técnica superior e a carreira docente, o que eu faço muito é levar para a sala de aula toda a prática e toda a experiência, digamos assim, que a parte mais profissional e mais técnica, a outra minha faceta, digamos assim, me permite fazer. E a diversidade, eu penso que isso depois tem a ver com as estratégias de ensino-aprendizagem, tem muito a ver também com as unidades curriculares. E penso que com este know-how e este perfil depois de cada um de nós, não é? Assim como o facto de termos um universo cada vez mais diferenciado em termos de destinatários e de alunos, e que bom que é. Acho que ganhamos todos com a diversidade. Como é que trabalhamos essa diversidade? Tem muito a ver com os conteúdos programáticos, com o tipo de unidade curricular, se é teórica, se é teórico-prática, se implica laboratórios. No meu caso, como tem uma componente prática muito forte, as coisas correm, digamos assim, ao ritmo e em função do perfil de cada um. Sendo que o trabalho de equipa nas unidades curriculares que leciono também é fundamental, pelo que, digamos, há um ganho, tanto para o docente como para os estudantes, dessa partilha e dessa possibilidade de cada um vestir uma personagem que numa equipa, por exemplo, na área do vídeo, na área de um produto multimédia e na realização, lhe permita ir mais de encontro aos seus interesses e que depois irá, obviamente, desenvolver ou não, aprofundar ou não. Não sei se era bem essa a pergunta, mas penso que ficou. Acho que ficou esclarecido. Quais são as características para um aluno de sucesso? As características. Tem que ser muito responsável. Eu acho que a responsabilidade, e tem que gostar muito do curso que escolheu, tem que se identificar com ele. O sucesso depende muito da vossa capacidade de se sentirem felizes e realizados, não é? No curso e depois nas perspectivas que vos são colocadas em termos de mercado de trabalho, mas o sucesso é uma coisa tão complexa, não é? De se definir. Um aluno de sucesso é aquele que gosta de vir para a escola, que gosta de estar, que gosta de investigar, que gosta e que sente que de facto faz parte do curso, que faz parte daquela instituição, que faz parte daquele grupo. E se assim não for, estamos todos a falhar. Falha a instituição, falham os docentes e falham os colegas, não é? Agora, muitas das vezes as nossas opções revelam-se aquém daquilo que nós esperávamos. Há que ter também essa capacidade de percebermos que somos indivíduos únicos e que por vezes fazemos escolhas que não são aquelas que de facto
as melhores para nós, não é? E isso também não é problema, porque podemos não ter muito sucesso numa determinada área, mas se calhar somos excelentes numa outra. E, portanto, temos é que nos sentir bem connosco. E cada vez mais pensar que somos... o respeito que temos que ter para aquilo que nós, de facto, sentimos é fundamental para que possamos dar o nosso melhor, seja em que área for. Sim, exato, até porque nós podemos ir para uma área que achamos que é aquilo que nós gostamos, é aquilo que queremos seguir, e depois quando vamos a ver, afinal de contas não é nada da ideia que nós tínhamos, ou então até pode ser, mas vemos que afinal não gostamos daquilo, ou descobrimos um novo gosto, algo que gostamos ainda mais. Exatamente. Cada descoberta que nós vamos fazendo, não é? E é por isso que a vida também é feita de escolhas e de descobertas e de desafios que aceitamos ou não, não é? E portanto é mesmo isso. O sucesso, seja ele relativo a um aluno, seja relativo inclusivamente a um docente, prende-se exatamente com estes fatores. A meu ver, é isso que é importante. E as pessoas gostarem daquilo que fazem, entregarem-se naquilo que fazem e encontrarem de facto o caminho que querem seguir. E aquilo que a Maria dizia faz todo o sentido. Muitas vezes a expectativa que nós criamos relativamente aos cursos, e deixe-me dizer-lhe que eu tenho uma licenciatura em História, fiz o mestrado em produção multimédia, portanto, às vezes nós descobrimos coisas e fazemos apostas iniciais que depois não são aquelas que nós vamos depois, se calhar, abraçar. Mas isso é perfeitamente normal. É que acabam por existir pessoas que se sentem mal por terem feito uma escolha errada, ou seja, terem ido para um lado que afinal de contas não gostavam, mas depois também não querem voltar para trás. Era isso que eu dizia, nós temos que nos aceitar a nós como nós somos e com, enfim, com as consequências das nossas escolhas e, portanto, às vezes nós temos que, não há problema nenhum em voltarmos atrás. Se calhar vamos ganhar muito, porque o importante é que vocês todos encontrem o vosso caminho e sejam felizes depois nas escolhas que fizerem. Se não for aquela a escolha certa, não tem problema nenhum. Podemos sempre e temos essa possibilidade. Voltamos atrás e recomeçamos. E, portanto, é nesta perspectiva que eu entendo que conseguimos ou não alcançar o sucesso, seja ele pessoal, seja profissional, porque eu penso que é por aí. Há pessoas que acabam por não querer voltar para trás por acharem que já estão muito velhos para ir ou que acabam por perder anos de vida. Eu acho que nós só perdemos anos de vida, pronto, lá está, só perdemos anos de vida quando estamos a fazer coisas que não gostamos e contrariados. Imaginem o que é passar uma vida inteira a fazer uma coisa que vocês não gostam. Aí o sucesso vai ser difícil de alcançar. Se calhar é preferível, e não é perder, nós ficamos sempre com alguma coisa, não é? Mesmo que não seja aquele curso, mesmo que não seja aquela área, mesmo que não seja aquela instituição, aquilo que eu gostaria ou que eu esperaria da minha primeira opção, se calhar eu na segunda vou-me sentir mais realizada e vou compensar, porque estar contrariado e sentir que não pertenço e que não é aquilo que eu quero, eu penso que não é solução. Cada vez menos é solução. Se já é tudo tão difícil quando fazemos o que gostamos, imaginem quando fazemos aquilo que não gostamos. E depois ainda por cima vamos passar mais tempo ainda a trabalhar do que tivemos a estudar. Então se ficarmos num trabalho onde não gostamos, pior ainda. Isso também para o psicológico também é péssimo. Exatamente, na relação connosco mesmos é difícil. Vai ser cada vez mais difícil, penso que sim. No seu ponto de vista, os professores incentivam a participação ativa dos alunos na sala de aula? Eu penso que sim, pelo menos eu sinto que sim. Como eu já disse, eu tenho esta dupla função e, portanto, consigo ter uma perspectiva também um pouco diferente dos meus colegas que só estão na docência e que estão a fazer mais investigação.
do que parte prática. Mas eu penso que sim, aquilo que me é dado a observar, sim, eu acho que sim. Todos eles, seja em que área for, porque por vezes esse apelo à participação é que se reveste de características diferentes, não é? Vocês, em função das próprias unidades curriculares, têm apelos diferenciados também à vossa participação, e aquilo que vos é pedido numa determinada unidade curricular não tem que ser obrigatoriamente pedido numa outra. Sobre a importância da orientação académica e do apoio aos alunos na universidade, o que é que a professora acha? Ui, em que perspectiva? Vamos lá ser um bocadinho mais claros nessa questão, a ver se eu consigo ajudar-vos. Eu penso que nós temos, pronto, então vou tentar interpretar a vossa questão. Eu penso que nós temos uma relação de proximidade muito grande com os nossos alunos, e só posso falar da situação da ESE, obviamente, e que isso é um fator facilitador para que esse apoio, digamos assim, seja dado, ou pelo menos seja tentado da forma mais ampla possível. Eu penso que nenhum estudante que peça ajuda fica sem resposta. Não tenho conhecimento de que alguma dificuldade que seja colocada por um estudante de um qualquer curso, seja em que área for, que fique sem se tentar encontrar uma solução, ou pelo menos procurar uma resposta. Não sei se é bem isso que vocês pretendem saber, mas eu penso que o facto de sermos muito próximos e estarmos, e é uma, digamos assim, é uma filosofia que nasce e que é intrínseca à própria escola. Portanto, eu estou nesta escola há cerca de 36 anos, vai fazer 36 anos, e de facto sempre foi uma relação de proximidade que fez com que estudantes e professores pudessem ter um apoio, digamos assim, até muito informal e muito rápido, porque se o professor se apercebe que alguma coisa não está bem, eu penso que a maioria deles não passa, não deixa que isso passe despercebido, e portanto tenta ajudar, tenta encaminhar, porque obviamente não temos a solução nós nas nossas mãos, muitas das vezes, mas que existem estruturas e não deixam obviamente nenhum estudante sozinho. Eu acho que isso é uma das mais-valias desta casa. Como é que pensa que os outros professores, para além de si, podem ajudar os alunos a escolherem disciplinas que correspondem às suas paixões, não sei falar já, e objetivos de carreira? Eu só posso falar por mim. É muito difícil. É muito difícil, de facto, fazer uma análise que não seja a minha, pessoal, não é? Nesse e nas outras questões todas, obviamente. Mas em relação a ajudar-vos a encontrar a vossa paixão, é isso? Eu penso que é relativamente simples quando esta relação de proximidade é refletida no dia a dia nas aulas, porque nós conseguimos ir percebendo que o aluno A, o aluno B, o aluno C, um gosta mais de fotografia, o outro gosta mais de... Nesta área, na área que eu leciono, portanto, será eventualmente transversal às outras unidades curriculares, não sei, mas é fácil perceber as vossas paixões quando este contacto se faz de uma forma muito natural. Porquê? Porque é aí que nós nos revelamos. E trabalhos de equipa e trabalhos com uma grande componente prática permitem-nos ir percebendo isso.
E obviamente que nós depois também tentamos, digamos assim, ir de encontro àquilo que vocês manifestam como mais aprazível de realizar. Também temos que fazer outra, digamos assim, temos também que vos pedir, não é, que invistam nas áreas que menos gostam, mas fundamentalmente dizer-vos que se vocês gostam mais, por exemplo, da sonoplastia, se devem dedicar, o que é que vocês podem encontrar como saídas nesta área da sonoplastia, se gostam mais da iluminação, se gostam mais da realização, se gostam mais do guião, não é? Como é que vocês podem encontrar e realizar-se, não é? Encontrando inclusivamente formações muito específicas naquilo que vos interessa mais, sem descurar aquilo, como é óbvio, que faz parte da unidade curricular, e nós só podemos depois também dar aso à nossa imaginação e à nossa criatividade se conhecermos um pouco daquilo que não gostamos tanto, não é? E quando trabalhamos em equipa, é muito bom que nós saibamos as dificuldades que o câmara tem quando o guião não é bem elaborado, quando a iluminação não está correta, quando o sonoplasta não teve cuidado com isto ou com aquilo, não é? Se percebermos, e temos mesmo que falar todos a mesma linguagem, independentemente das paixões e das nossas vocações por esta ou por aquela área. Faço-me entender? Agora, essa noção e essa capacidade de ver, obviamente que também depende muito do perfil do aluno. Há alunos mais tímidos em que isso vai levar mais tempo e que essa descoberta por vezes só se faz quase no final do semestre ou da unidade curricular. Há outros que logo na primeira aula conseguimos perceber que de facto gostam daquilo e é aquela a praia deles, como nós costumamos dizer. Como é que os professores lidam com a carga do trabalho académico dos alunos e as expectativas de desemprego? Dos alunos? Sim, ou seja, como é que os professores poderiam. Agora, como é que eu. Sim, como é que eles. Como é que eles lidam com a carga académica dos alunos, ou seja, olharem para eles e tentarem talvez dar algumas dicas de como não ficarem tão estressados com tantos trabalhos. Eu penso que isso aí decorre naturalmente porque há sempre aquele momento em que nós dizemos estamos naquele período terrível, trabalhos atrás de trabalhos, apresentações atrás de apresentações, não é? E passa um bocadinho por nós sabermos gerir o nosso tempo. Normalmente eu penso que os professores aconselham que não se deixe tudo para a última, a que façam pequenas pausas em que vocês possam cortar com todos os equipamentos e vão um bocadinho apanhar ar, que conversem olhos nos olhos com um colega que está a passar exatamente para a mesma angústia, é não ter tempo para tudo. A gestão do tempo é muito difícil, porque muitas vezes nem nós conseguimos gerir o nosso tempo, e falo por mim, gerir o nosso tempo da forma mais adequada. Agora, que temos que arranjar mecanismos e estratégias, e vocês têm de facto um privilégio muito grande, é terem um espaço verde aqui à volta, que dá para fazer pequenas pausas, e por vezes, quando o trabalho não está a correr tão bem, quando o grupo até nem se está a entender tanto, se pararem tudo, se forem todos conversar um bocadinho ali para fora de outro assunto qualquer, se trocarem ideias sobre outra coisa qualquer, por vezes facilita o retomar depois de um qualquer trabalho. Mas penso que isso parte muito também digamos assim, da vossa gestão do tempo. Que é difícil para todos. Sim, claro. Eu acho que nós temos que tentar perceber. Porque, como sabem, depois há aquela pressão toda para as notas saírem, não é? Para o exame, enfim.
Há todo um processo que de facto intensifica um período e sobrecarrega ali um período, não é? E portanto temos que nos ir preparando para isso ao longo do semestre. Como é que a professora poderia falar com o aluno em relação às suas expectativas de desemprego? É interessante essa questão é muito interessante. Estava a tentar recordar-me se houve assim algum episódio que pudesse servir de base a essa resposta. É assim, normalmente as vossas angústias relativamente à possibilidade de ficarem desempregados, não é? Prende-se sobretudo com o facto de não poderem enverdar pela vossa área, não é? E isso é que, de facto, por vezes nos deixa também um pouco tristes, não é? Quando sabemos ou quando encontramos um ex-aluno numa caixa de supermercado, não é? E sabemos que ele tem outras competências, não é que seja desmérito nenhum, não tem problema nenhum, até porque muitos de vocês ao longo do curso têm que combinar, digamos assim, o trabalho com o estudo e, portanto, não tem problema absolutamente nenhum. Fico sempre muito triste quando sei que o aluno A ou o aluno B, que seria um excelente designer, seria um excelente realizador, seria um excelente sonoplasta, seria um excelente guionista, seria um excelente professor, enfim, o que fosse, e que de facto não teve essa oportunidade. Dizer que as coisas como estão e o nosso país peço perdão, e o nosso país de facto às vezes não aproveita a nossa massa crítica da forma mais adequada, isso é verdade. Tenho pena disso, claro que sim, e por isso mesmo é que eu faço sempre um apelo a que vocês tomem posição nas coisas, reflitam sobre a sociedade que vos envolve, as opções que tomam, inclusivamente, não é? Enquanto cidadãos, enquanto indivíduos que podem escolher ou não que o nosso país caminhe para aqui ou para ali. E, portanto, a vossa escolha também aqui e nesta situação pode ajudar a que estas coisas mudem. De facto, não é fácil e não serão todos que vão conseguir tão cedo como gostaríamos um emprego na área que querem, mas o importante é que vocês tenham adquirido as bases para não desistir, para lutar naquilo em que acreditam e para continuarem a aperfeiçoar e a atualizarem-se. Mesmo que os primeiros embates, mesmo que as primeiras situações não sejam as mais agradáveis. E, portanto, se nós ajudarmos a que vocês saiam daqui com alguma capacidade para enfrentar os desafios e não desanimarem com os primeiros obstáculos, já é uma vitória. Pequenina que seja, já é uma vitória. Nós sabemos que se no ano a seguir, ao término do curso, vocês não conseguiram, mas continuaram a lutar, passado um tempinho, nós vamos cruzar-nos com vocês e vocês já nos vão dizer: professora, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo, estou envolvido numa produção na minha terra, estou a participar numa equipa, numa escola que está a fazer conteúdos para crianças portadoras percebem? Eu acho que vocês têm tanto mundo para desbravar que o importante é que vocês não desistam. Não desistam dos vossos sonhos, não desistam daquilo em que vocês acreditam e encarem os obstáculos como isso mesmo, são obstáculos, mas eu vou conseguir ultrapassar. Posso não conseguir passar por cima, mas eu vou contornar e vou dar a volta. Ou eu vou fazer mais um bocadinho de exercício, vou aprofundar mais ou aquela matéria e vou conseguir voltar a subir e a chegar onde eu quero. Fiz-me entender ou foi muito complicado?
perceber, sim. Ah, agora, para finalizar, nós temos mais umas perguntinhas que foram colocadas no Insta, ahm, que é quais são as características. Bem, isto também já disse. Posso, por exemplo, como é que os professores lidam com as situações desafiadoras ou conflitos com os alunos? Eu acho que já respondi um bocadinho a isso, não é? Como é que é em função das próprias situações. Eu penso que o facto de nós não ficarmos indiferentes a nada que vos diga respeito, não é? Os vossos conflitos, nós também apenas queremos que vocês consigam encontrar o caminho para os resolver. Vocês, como falávamos, vocês já estão no ensino superior. O que se pede é que tenham uma atitude cada vez mais madura, não é? E, portanto, isso faz parte do crescimento. Faz parte. Agora, podemos ajudar a resolver. Podemos, inclusivamente, apontar-vos algumas alternativas e dar-vos algumas dicas para que as coisas não voltem a repetir-se ou que não adquiram uma dimensão não desejável. Mas mais que isso, não é? É difícil. É difícil, mas eu penso que voltamos à questão da proximidade e que vocês, se pedirem ajuda, seja individualmente, seja em grupo, que as respostas vos são dadas e são dadas por um qualquer docente, um qualquer não docente, porque de facto temos uma escola que privilegia esse contacto e essa relação mais humana, mais próxima. É a palavra que eu tenho, mais próxima, e por isso facilita muito, facilita o facto de vocês poderem chegar ao pé de um qualquer docente e pedirem ajuda numa qualquer altura, numa qualquer unidade curricular, num qualquer curso. E é isso que vocês devem passar também uns aos outros, sobretudo os que já cá estão, os que já conhecem a dinâmica. E eu penso que isso acontece. Eu penso que é uma coisa muito, muito natural e que bom que é daquelas coisas que nos deixa, enquanto docentes, muito satisfeitos. É vir essa proximidade e sabermos que os nossos alunos não são olhados nem como números, nem como mais um, que vocês têm, de facto, para nós, o peso de uma pessoa única. E são olhados assim, em todas as dimensões. Por vezes não conseguimos chegar àquilo que gostaríamos, mas são raras as vezes que deixamos os alunos sem uma resposta, não é? Sobretudo aqueles que se chegam a nós. Exato. Damos por terminado então o nosso questionário. Agradeço à professora por ter vindo. Obrigada eu, foi um gosto, gosto imenso de ver que estão a fazer, de facto, a aplicar uma situação muito concreta, as vossas diferentes aprendizagens, que têm aqui um grupo espetacular em termos de perfis e que assume muito bem as suas posições e as suas funções dentro da equipa. A Maria, muito calma, está a ver que não custou nada. Pronto, foram as respostas possíveis. Isto foi uma surpresa para mim. Eu pensava que eles tinham só uma perguntita ou outra e era uma coisinha assim muito simples para ver se eles conseguiam fazer a edição do áudio. Afinal é um pouco mais complexo, mas fico muito satisfeita e dou-vos os parabéns. Continuem assim, continuem a aplicar aquilo que vão aprendendo em relação ao vosso futuro. Nunca deixem de acreditar que vocês são capazes, que vocês saem daqui com competências que vos permitem vir a ser grandes profissionais. Está bem? Obrigada pelo convite. Obrigada.